Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar sobre a preguiça. Como não tornar a viver através da preguiça. O que é isso? O que é que isso nos causa? Mas antes da gente dar continuidade para pontuar sobre a preguiça, sobre como evitar ela, sobre quais os problemas que ela nos causa, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se tem agregado na sua vida, se tem feito você crescer, peregrino, se tem feito você virar chaves. Então envia para 3 colegas para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se inscreve lá no canal, coloca a receber todas as notificações que todas segundas e quintas tem uma palavra de Deus, tem um novo ensinamento para cada um de nós. E a palavra de hoje se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 6 de Provérbios e no versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Eu queria pedir a você, antes de a gente dar continuidade, antes de a gente começar a palavra, eu queria pedir a você, feche os seus olhos se você pode. Você que não pode estar trabalhando, entre em espírito de oração. Vamos apresentar a nossa vida a Deus, pedir a Ele que Ele abençoe e nos dê discernimento para viver, praticar e entender a palavra dEle. Senhor Jesus, soberano, bendito e adorado Pai, aqui nós estamos, ó Pai, como humildes e insignificantes servos que somos, para te pedir, fala conosco através da tua palavra. Dá-nos sabedoria e discernimento para viver, para praticar. Meu Deus, que o Senhor nos dê da tua graça e nos ensine, meu Pai, cada dia mais. Coloca no nosso coração uma sede insaciável por aprender mais de ti. Graças nós te damos por mais uma oportunidade de adorar e te ouvir, ó Deus. Amém. Então diz assim, peregrino. Advertência contra a preguiça. Olha o que diz. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio. Então, primeiramente, Deus diz aqui, peregrino, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Jefferson, o que é que eu vou aprender com a formiga, Jefferson? Deus está mandando eu olhar para a formiga. Formiga é tão pequena, Jefferson, tem tanto o que fazer. Mas as formigas, peregrino, ela tem um ensinamento a qual poucas pessoas param para notar. Você já viu a formiga dormir e somente descansar? Você já viu as formigas pararem de produzir? Você já viu as formigas reclamarem se está chovendo, se não está? Você já viu a formiga em tempo de sol ou em tempo de dia nublado elas não trabalharem? Você pode estar dizendo agora, Jefferson, realmente eu nunca parei para ver isso. Você já viu um formigueiro como ele trabalha em conjunto? Como todas as formigas elas têm um ponto em comum e como elas cooperam para ajudar a rainha? E mesmo elas tendo diferentes funções, porque nós temos funções lá que são as cortadoras, nós temos as que são responsáveis por fazer o deslocamento dos grãos de areia, nós temos as responsáveis por proteção, nós temos as responsáveis pelos ovos, nós temos as responsáveis por cavar a expansão do grupo de formigas, né? Então, cada uma tem uma função. Cada uma tem uma função. Então, o nosso soberano Deus já inicia aqui dizendo: ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Considera os teus caminhos e ser de sábio. Ele pontua mais uma coisa. Quer ser sábio? Quer ser sábio? Então, aprende com ela. Jefferson, mas você já disse uma vez que a sabedoria é ganhada através da oração, através de conselhos e através do ensinamento e através da observação. Isso. Então, quando ele disse vai ter com a formiga, Deus, ele está dizendo para você, peregrino, aprende a observar as coisas. Começa a olhar as coisas não com piloto automático, mas sim com a consciência, com sua mente. Com a sua mente utilizando a consciência. Por que, Jefferson? Porque muitas pessoas, peregrino, vivem no piloto automático.
Todos os dias elas se levantam da sua cama, escovam seus dentes, vestem a roupa, vai para o trabalho, volta do trabalho, dorme e novamente inicia amanhã com um ciclo igual. Jefferson, tem algum problema viver nesse ciclo igual? Para quem não quer, isso é doloroso. Para quem se acostumou e se acomodou, isso é normal, é rotina e é algo que ela gosta. Mas para uma pessoa que está sempre querendo aprender, querendo expandir, isso é algo totalmente destruidor. Mas Jefferson, mas significa se eu tiver na vida dessa forma, isso é ruim para mim? Peregrino, se você não consegue desfrutar e aprender e agregar e crescer e transformar vidas, todos os dias aprender nem que seja 1% a mais de alguma coisa, infelizmente esse piloto automático está impedindo você de conseguir transformar a sua vida e agregar na vida dos outros. Porque o que é que adianta a gente trabalhar tanto, a gente nos dedicar tanto a algo, se tudo aquilo a qual você construir só servir para você, só servir para você e mais ninguém? Será que realmente faz sentido isso? Então o Senhor Jesus, ele mandou ter com a formiga, ó preguiçoso, para conhecermos e termos sabedoria. Nós aprendemos através da observação. E é somente através da observação que, quando a gente cala a nossa boca e aprende a observar mais, que a gente vai vendo que em toda a natureza, Jefferson, em toda a natureza, em todas as coisas a qual existe no mundo, peregrino, manifesta a glória de Deus. A perfeição é completa. Vou dar um exemplo. Vocês sabem que mesmo em locais como a Antártica, como locais muito frios, como o Polo Norte, a água, ela não congela por completo? Você já parou para se perguntar isso, peregrino? Por que, Jefferson, um lugar onde é menos 4 graus, 5 graus, 10 graus Celsius, mesmo assim não congela? Já que eu coloco a minha água dentro de um congelador e quando ela está a menos 1 grau ou abaixo de 0 grau, ela congela por completo e o mar não congela por completo. Até nisso Deus é perfeito, peregrino. Porque o Senhor, ele faz com que a água, seja ela do mar ou do rio, tenha um limite de congelamento. E isso, até hoje, a ciência não consegue explicar por completo como a água ela não torna a congelar. Mas eles têm já umas ideias e teorias que diz que a água ela se torna como se fosse um bolsão. Ela congela só uma quantidade de centímetros de espessura do gelo e a partir de lá ela condensa uma temperatura a qual não é menor do que 0 graus, fazendo com que ela não torne a congelar. Vira como se fosse uma película de proteção, a primeira camada que congelou acima da superfície da água. E nisso nós aprendemos e vemos a perfeição de Deus. E os animais, os peixes que estão lá no Polo Norte, como eu dei o exemplo, que estão lá, não congelam por completo. Eles habitam ali embaixo, eles se multiplicam e continuam vivendo, sem morrer. Mesmo lá em cima, estando a menos 0 graus, menos 10 graus, a água não congela por completo. Então, entendendo isso, peregrino, nós vamos entender que quando o Senhor manda a gente ter com a formiga, Ele quer mostrar que a nós que somos seres humanos, que somos conhecedores e temos o discernimento de pensar, de escolher ideias, o que fazer, assim como a formiga trabalha, a gente tem que trabalhar. A gente não deve ter o trabalho como algo ruim. Uma vez, peregrino, uma pessoa chegou para mim e disse assim: Jefferson, trabalhar é muito ruim. Trabalhar, eu nunca vi o trabalho me levar a lugar nenhum. Aí eu perguntei a ela: você apenas trabalhou ou você utilizou o trabalho junto com a consciência, junto com a sabedoria, junto com o conhecimento?
Ele disse, não, somente trabalhei. Então já fica claro aqui outra coisa, peregrino. O trabalho por trabalho não vai te levar a lugar nenhum se você não tiver sabedoria. Porque o que faz você produzir, crescer mais é o trabalho. Mas não qualquer trabalho. Você tem que trabalhar de forma sábia, de forma inteligente. Porque se você parar para pensar, peregrino, se somente o trabalho nos levassem a crescer e nos tornassem prósperos, abençoados, eu não estou falando aqui de ser rico, porque não adianta você ter riqueza e não conseguir dormir à noite. Você ter riqueza e ter medo de alguém que venha te assassinar. Eu estou falando de prosperidade. Você será abundante em todas as áreas. Saúde, família, casa, aonde quer que você vá, se torne bênção. Quando a gente entende isso, que a prosperidade é uma dádiva que nos foi dada, que Deus nos entregou, a gente entende que a prática desses ensinamentos de não ceder à preguiça, de não ceder aos deleites da nossa carne, vão nos fazer cada vez mais frutificar. E a gente praticando a palavra do Senhor Jesus, sendo como a formiga, como ele disse aqui, vai ter com a formiga e aprende, ó preguiçoso. O que é que Deus estava querendo dizer? Faça como a formiga, trabalhe e produza. E como eu disse anteriormente, não é só o ato de produzir, porque se você somente produzir, fosse o trabalho pelo trabalho, as pessoas que mais trabalham como pedreiros, como pescadores em alto mar, como pessoas que carregam pedras, deveriam ganhar mais, mas mesmo assim elas não ganham. Por quê? Porque ela está usando apenas o trabalho braçal, físico, e não utilizam do conhecimento e da mente. Mas quando você une a sabedoria e o trabalho, você consegue produzir mais. Jefferson, o que é que isso vai me levar quando eu começar a fazer isso? Você vai começar a alcançar o que eu falei, a prosperidade. E quando você tem a prosperidade, você é abundante em tudo. E sendo abundante em tudo, você começa a ter a capacidade de ajudar mais pessoas. Você vai ter a capacidade de ajudar não somente a sua vida, mas você vai poder ajudar as outras pessoas. Então, continuando aqui no versículo 6 de Provérbios, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Considera os seus caminhos e ser sábio. Todo esse conhecimento a gente está sendo baseado em cima de uma formiga. Um ser tão pequeno e muitas vezes tido como insignificante. Tem tamanho conhecimento e sabedoria a nos entregar. Então a formiga, peregrino, ela não para de trabalhar por causa dos problemas ou por causa da dificuldade. Elas trabalham e continuam trabalhando. E como eu pontuei no início, quando a gente estava falando, quando eu estava perguntando a vocês sobre, você já parou para pensar que as formigas trabalham em conjunto? As formigas ensinam também a importância da cooperação. Muitos querem aprender, muitos querem crescer e se esquecem que para crescer precisa da cooperação. As formigas nos ensinam isso também, peregrino. Se você quer ir longe, vá sozinho, mas se você quer criar um legado e ser imparável, que esse legado se prolongue além da sua vida, vá em equipe, construa algo em equipe, porque a felicidade, a alegria não está em você conquistar algo sozinho, está em ceder, em contribuir, em ajudar, em somar, em entregar ao outro. Quando você se doa, aí sim você encontra a verdadeira felicidade, a qual tantas pessoas buscam. Está no ato de você agregar valor e servir ao outro. Você começando a fazer isso, você vai ver o quanto você vai ser mais feliz. Jefferson, mas eu não tenho muito. Mas nós não estamos falando de dinheiro, peregrino. Você não precisa só ajudar as pessoas com dinheiro, com a sua atenção, com o seu conhecimento, com apenas uma palavra, uma dica, uma orientação. Você assim agrega na vida das pessoas. Não limite a sua mente, mas sim expanda ela. Continuando aqui, diz assim no versículo 7. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. A formiga não tem o quê?
ela não tem chefe, ela não tem oficial e nem tem comandante. O que é que ele quer dizer com isso? A formiga, peregrino, ela não tem ninguém puxando o pé dela, não tem ninguém exigindo dela, não tem ninguém dizendo o que ela deve ou não fazer, mas todos os dias elas estão ali trabalhando. Jefferson, mas por que elas trabalham então se não tem ninguém exigindo delas? Por causa do bem maior. Elas conhecem e entendem que há algo maior. Que elas estão ali trabalhando não por acaso, mas tem algo maior. Tem algo que elas estão construindo que é maior. No momento que você entender isso, peregrino, na sua vida, que o seu trabalho que você tem, que você exerce, não é somente um trabalho. Mas Jefferson, eu estou num lugar onde eu não gosto, eu não sou feliz, então você está no lugar errado. Se ocupe em ter sabedoria, se preparar para mudar de ambiente. Se o ambiente a qual você está não é o ambiente certo, se prepare para mudar de ambiente e ir para outro ambiente, para que você assim possa manifestar o que diz aqui. Não tem oficial, não tem comandante, mesmo assim elas trabalham, mesmo assim elas se dedicam. Porque no momento que você estiver no ambiente a qual você realmente quer, que você quer agregar. Jefferson, mas eu sou feliz trabalhando na parte da arte. Com certeza, peregrino. Mas Jefferson, me disseram que a arte não me dá dinheiro. Peregrino, aonde você for, tudo que você fizer com amor, com vontade de agregar, com valor a entregar às pessoas, sempre você vai ser retribuído. Porque se fosse assim, se a arte não desse dinheiro, não teríamos atores ganhando tão bem. Só que existe a mediocridade, as pessoas que fazem somente por fazer, que só vão ali para fazer uma meia boca. O que é uma meia boca? É fazer por acaso, fazer algo com desgosto. E tem aquelas pessoas que se dedicam, que entregam o seu melhor, que fazem o seu melhor. As formigas, elas entregam o melhor dela. Ela não tem nenhum oficial, elas não têm nenhum comandante, elas não têm ninguém que vigie elas, mas sempre elas entregam com excelência. Você já viu um momento, peregrino, quando as formigas estão em linha reta, levando folhas para dentro da sua grande e imensa comunidade? Se você pisar ali, elas vão ou passar por cima do seu pé ou elas vão desviar. Por quê, Jefferson? Porque se aparece um problema, ela soluciona o problema e não fica reclamando. Mas você já viu o ser humano? Quando aparece um problema na vida dele, peregrino, o que é que ele faz? Ah, Senhor Jesus, eu não aguento mais, eu estou trabalhando demais, aqui apareceu esse problema, isso aqui é ruim para mim. E começa a reclamar, reclamar, reclamar. E como eu disse antes, em um dos ensinamentos, o que liga a nossa vida física ao mundo espiritual é a nossa palavra. E quando você começa a praguejar, você mesmo começa a criar o próprio problema para você, blasfemando contra o que tem ou por causa de um problema. Você deveria agradecer e continuar como as formigas, ou passar por cima daquela coisa que apareceu, o obstáculo, ou fazer o contorno. Mas se o ser humano fica parado e reclamando. E você já parou para pensar, peregrino, se você quando para, começa a reclamar e falar e falar e falar, soluciona o problema? Ou não? Você vai dizer, Jefferson, parando para pensar aqui, realmente nunca solucionou o problema eu reclamar. Então por que você continua reclamando e não soluciona o problema? Soluciona o problema e para de reclamar. Porque você reclamando ou não, o problema, ele não vai sair de lá. E pelo contrário, enquanto você reclama mais ainda, você atrai outros problemas. Você já parou para pensar isso? Que quanto mais o ser humano reclama, mais continua a piorar? Seguindo aqui na palavra, versículo 7. Não tendo ela chefe, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então olha aí, a formiga, no seu estio, ela prepara o seu pão, ela prepara a sua comida. E quando está na cega, no momento de chegar a de recolher, de tirar, de receber o fruto, né? De buscar o fruto, ajuntam o seu mantimento. Quando está próximo a acabar o mantimento, está próximo de chegar o inverno, que não tem mais, elas terminam de colher o máximo que pode até o inverno chegar. Eu acho que vocês já viram, peregrino, tem alguns desenhos que falam muito bem das formigas.
que mostram isso, que as formigas elas trabalham até chegar o inverno, para poder, quando chegar o inverno, elas não trabalharem, porque não tem como elas ter mantimento. Como assim, Jefferson? Porque elas não produzem o mantimento, elas tiram da natureza o mantimento dela. Então elas vão estocando, se preparando. Até nisso a gente aprende também. As formigas nos ensinam, peregrino, a nos preparar, nos precaver. Jefferson, me precaver, mas por que eu tenho que ficar me prevenindo de algo? Porque, peregrino, quando a gente se previne, a gente evita que o problema nos alcance sem que nós venhamos estar atentos e isso não venha nos derrubar. Então as formigas são desse jeito, elas vão se auto-precavendo, elas vão se preparando para o possível problema. É igual uma vacina. Quando você vai se vacinar, peregrino, que muita gente está se vacinando hoje, quando você se vacina, você está se vacinando é porque você não tem o problema ou você está se vacinando porque você quer evitar o problema? Jefferson, eu nem tenho um problema e quero me evitar o problema. Isso aí. Mas muita gente acredita que vai se vacinar porque é algo obrigatório e não entende o porquê de se vacinar. A vacina é como se fosse uma prevenção, porque se o problema chegar até você, quando ele chegar, ele não vai te derrubar porque você já estava prevenido. Porque as pessoas inserem dentro do seu corpo um reagente mais fraco, em que o nosso corpo pega a imunidade, que é nosso corpo ele tem a parte de leucócitos, eles começam a gerar novos anticorpos quando eles pegam aquele problema que chegou lá, né, a bactéria, o vírus, e eles geram o anticorpo. Mas para gerar esse anticorpo precisa de uns 15 a 35 dias. Então por que eu tomo vacina, Jefferson? Para isso, para o seu corpo estar prevenido. Você insere dentro de você um agente amenizado com menor capacidade de reação e o seu corpo identifica aquele vírus e já se prepara para que quando ele vier, e se ele vier com forma mais forte, você esteja preparado para combater. Jefferson, não sabia que o meu corpo tinha essa capacidade. Sim, peregrino. Por isso que nós nos vacinamos. Para poder nós estarmos preparados, precavidos, para que quando vier o problema, nosso corpo estiver apto a solucionar ele o mais rápido possível. Tudo isso, Jefferson, através da formiga, eu estou aprendendo sim. Tudo isso através de uma formiga, por elas se prevenirem. Vamos seguindo aqui. Versículo 9. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Olha o que Deus está dizendo. Até quando, preguiçoso? Até quando você, peregrino, vai continuar de braços cruzados, dizendo assim: eu estou esperando Deus, eu estou esperando Deus, eu estou orando, não chegou nada e está de braço cruzado, deitado numa rede? Deus está dizendo: até quando você vai ficar aí? Até quando você vai deixar os dias passarem e você vai ficar esperando? Você tem que agir. Vai ter com a formiga, vai aprender com a formiga. Porque Deus ele não usa, peregrino, pessoas que estão paradas por estarem. Jefferson, mas eu estou desempregado. Mas se você está desempregado, não significa que você deve parar de produzir. Desempregado não significa que você não pode arranjar algo para fazer, contribuir com alguém, ajudar alguém. Mas tem pessoas que pegam essa brecha de não estar trabalhando e dizer: não estou fazendo nada, eu vou cruzar os braços e vou esperar do céu. E ela acha que isso é sábio. Pelo contrário, ela está mostrando o quanto ela lhe falta conhecimento e sabedoria. Quando você entende que você deve todos os dias produzir, nem que seja um pouco, mas Jefferson, não sei onde produzir. Você sabe, peregrino. Todos nós temos uma capacidade, cada um de nós temos uma habilidade. Seja você tendo um trabalho de carteira assinada ou você não tendo. Você sempre tem uma habilidade que você pode agregar na vida de alguém e que você pode agregar valor. E quando você agrega valor, as pessoas ela conduz a te pagar como forma de agradecimento. Você já parou para notar isso? Que toda a vida da sociedade, o ciclo da sociedade está em volta disso, de você agregar valor, você servir a pessoa e ela retribuir com algo. E como é que ela retribui com algo? A coisa mais comum hoje é a moeda, é o dinheiro.
Então ela retribui dessa forma, que é algo que você pode trocar por outras coisas. Antigamente, quando não existia moeda, não existia o real, não existia o dólar, o que é que eles faziam, peregrino? Quando o pessoal morava no campo, eles faziam o seguinte: eles plantavam arroz, outro plantava hortaliças, outro plantava batatas, e quando eles ceifavam e tiravam toda a colheita, eles diziam: hoje eu tenho só batata, o que é que eu posso falar? Eu posso ir ali no meu vizinho Tiago, exemplo, um nome, e vou trocar a minha safra de batatas por uma quantidade de arroz. E ele vai receber batatas enquanto eu recebo arroz. Eu vou trocar um pouco das minhas batatas com o meu amigo Bruno, que também tem ali também hortaliças. Ele vai receber batatas em lugar de hortaliças. Antigamente eles trocavam os meios, era o produto que ele fazia, ele trocava uma coisa pela outra. E eles estavam se autoajudando. Você já parou para ver isso? Então por isso que o Senhor diz aqui no versículo 9, peregrino: ó peregrinos, até quando ficarás deitado? Ele disse aqui, né? Até quando estará deitado, preguiçoso? Eu inseri aqui peregrinos. Até quando você vai ficar deitado? Até quando você vai dizer: estou esperando algo, vai chegar? Eu vou dizer a você, peregrino, infelizmente, se você está esperando de braço cruzado, deitado em uma rede, esperando todos os dias, e somente esperando, nunca vai chegar. Jefferson, isso é rude. Infelizmente não. É a verdade. Não adianta esperar se você não está fazendo por onde. Ou você acha que Deus vai descer do céu e vai te entregar algo, peregrino? Claro que não. Você tem que fazer pelo menos a sua parte, de se levantar e buscar um emprego, de se levantar e se colocar à disposição de servir, de agregar na vida de alguém, porque você só consegue ganhar o emprego quando você mostra que você está disposto a ajudar e agregar. Continuando aqui no versículo 10. Um pouco para dormir, um pouco para toscanear, um pouco para encruzar os braços em repouso. Olha o que o preguiçoso diz. Eu, Jefferson, vou fazer o seguinte: eu vou dormir um pouco, eu vou toscanejar. O que é toscanejar? Eu vou ficar aqui, vou relaxar, vou me esticar, vou me espreguiçar, vou comer um pouco, vou ficar aqui descansando. Primeiro ele disse que dormiu, depois ele disse que ia ficar descansando, toscanejando, se espreguiçando. Depois o preguiçoso diz o seguinte: um pouco para encruzar os braços em repouso. Olha aí. Por preguiçoso, peregrino, tudo para ele é descanso. Não, eu não vou trabalhar a minha vida toda, porque se eu trabalhar a minha vida toda eu vou fazer a pessoa ficar rica. Olha a mentalidade medíocre da pessoa. Olha a mentalidade do preguiçoso. Eu não vou trabalhar porque a outra pessoa vai ficar rica. Mas eu te pergunto uma coisa, peregrino. Se você trabalha, se você agrega valor na empresa e se a empresa cresce, você também não cresce? Você vai dizer: é claro, Jefferson, que eu cresço. Se a empresa está crescendo, se a sua empresa que você trabalha se tornar uma multinacional, se começar a estar em todos os estados, você não terá uma parte nessa empresa, peregrino? É claro que sim. Se você tem se dedicado. Mas Jefferson, eu estou trabalhando numa empresa e ela não tem me dado o devido valor. Se ela não tem te dado o devido valor, então vai para outra. Porque infelizmente nós temos também na nossa sociedade peregrinos que acabam utilizando-se da falta de conhecimento de muitos para poder fazer o mal. Você tem que localizar, se você tem essa oportunidade e está vendo que o lugar onde você está produzindo, eu estou me dedicando, estou dando o meu melhor, então com certeza não vai faltar portas de oportunidade de você ir para outro lugar para você produzir. Mas seguindo aqui o raciocínio, se a empresa está crescendo, você cresce junto com ela, mas o preguiçoso não. O preguiçoso ele diz o seguinte: eu vou trabalhar, eu quero ficar aposentado, eu não vejo a hora de eu me aposentar. Essa é a conversa do preguiçoso. Eu já trabalhei demais. Aí você pergunta ele: e aí, trabalhou quanto? Eu trabalhei, já faz 10 anos que eu trabalho, já estou cansado. A boca do preguiçoso é isso. Eu estou cansado, não dou mais, eu não quero mais, eu já tenho demais. Aí você para e olha e você observa, como diz aqui no início, o Senhor diz: vai ter com a formiga e tenha sabedoria. O que é que Deus está dizendo? Observa a formiga. Você observa a vida de um preguiçoso e quando ele diz que tem muito, você olha e
começa a parar para pensar e diz: ele diz que tem muito, mas todos os dias eu vejo ele se esforçando ou deitado aí, os cobradores batendo na porta, e ele diz que tem muito. Ele diz que tem muito, mas tudo que ele faz é algo pela metade. Como é que ele tem muito? Você começa a observar e ver que o preguiçoso somente fala, fala, fala e reclama. E Deus diz algo a mais aqui. Olha aqui o que é que o Senhor diz para o preguiçoso, versículo 11. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. A sua pobreza virá como ladrão. Como assim, Jefferson? Deus está dizendo que a pobreza virá como ladrão e a pobreza pode roubar? Eu pensava que a pobreza era uma palavra. Deus está dizendo assim, peregrino, que aquele que somente quer descansar, dormir, relaxar, cruzar os braços e esperar a vida levar, como diz a música de Zeca Pagodinho, deixe a vida me levar, vai chegar um momento que ele não vai ter mais nada. Por quê? Porque quando ele não produz, tudo que ele não produz, vai ter alguém que vai produzir. E por ele não produzir, ele vai perder tudo. Por causa da própria irresponsabilidade dele. Então, Jefferson, tem muita gente que está sofrendo hoje é por causa da irresponsabilidade, por causa da preguiça. Infelizmente, peregrino. Infelizmente, tem muitos peregrinos que estão sofrendo hoje. Não é por causa do demônio, não é por causa de Satanás, não é por causa de A, de B, de C, é por causa da irresponsabilidade e por causa da preguiça. Que ele fica como esse versículo 9 aqui, que diz, versículo 9, ele diz: o preguiçoso, até quando ficarás deitado? Ele fica deitado. E diz o versículo 10, ele diz: eu vou ficar deitado, eu vou toscanejar e vou cruzar meus braços. Ele fica lá cruzando os braços, fica toscaneando, fica ali deixando a vida levar. Ele mesmo se destrói. Ele depois olha e diz: é porque a culpa é de A, a culpa é de B. Outra coisa, peregrino. Sempre os preguiçosos gostam de terceirizar a culpa. Eles não têm a autorresponsabilidade de dizer assim: o culpado sou eu. Não, a culpa sempre é de outro. Enquanto você viver, peregrino, mudando a autoridade da sua vida para outras pessoas, você nunca vai viver a prosperidade de Deus. Como assim, Jefferson, passar a autoridade que eu tenho para outra pessoa? Enquanto você não assumir a responsabilidade da sua vida, que é somente sua. Jefferson, mas tem pessoas que me perseguem, tem pessoas que me criticam. Aí eu te pergunto, para quem está sendo próspero, para quem está sendo abençoado, para quem está nos holofotes, será que ele não é perseguido? Será que ele não tem problema ou só você que tem problema? Será que Jefferson aqui não tem problema? Claro que eu tenho, peregrino. Não é os problemas que nos param, é nós mesmos que queremos parar e damos a desculpa que é os outros. Aí volta novamente naquilo, a autorresponsabilidade. Se nós não tivermos autorresponsabilidade de termos consciência de que nós é que somos os responsáveis por mudar a nossa vida, e que se nós não pararmos de ceder à preguiça, nós vamos ser, como a palavra de Deus diz, nós tornaríamos pobres. A pobreza virá como ladrão sobre a nossa vida, vai nos levar tudo. Jefferson estava vivendo até hoje através da preguiça, mas eu quero mudar, eu consigo mudar? É claro, essa palavra é para isso, peregrino, é para que você mude, saia dessa vida de estagnação, saia dessa vida de comodismo, mude, porque Deus ele quer te abençoar, mas para Deus te abençoar você tem que fazer pelo menos a sua parte. Tem gente que quer que Deus abençoe e que quer que Deus faça tudo para ele. Deus não vai fazer tudo, peregrino. Deus já fez algo sobrenatural. Ele entregou o Filho dele por morrer por nós. Ele entregou algo que era santo e perfeito, o seu Filho. E mesmo assim você quer que ele faça mais. Ele já te entregou tudo. Só basta você fazer a sua parte para alcançar o que você realmente almeja e sonha. Jefferson, somente isso? Claro. Comece a trabalhar e fazer a sua parte. Que quando você começar a dar os passos, você vai ver que as coisas vão começar a se encaixar. Mas Jefferson, quando eu começar a dar os passos, vai parar de vir problema? Eu vou continuar repetindo aqui para os peregrinos até entender. Enquanto você viver, vai ter problemas. Mas você tem que saber qual as guerras você quer batalhar, peregrino. Tem guerras que não vale a pena batalhar.
E tem guerras que são necessárias batalhar. Enquanto você viver, vai ter problemas para ser solucionado. Mas você tem que usar a sabedoria e saber qual deve solucionar. Continuando aqui no versículo, repetindo novamente o versículo 10. Um pouco para dormir, o preguiçoso diz. Um pouco para toscanejar, o preguiçoso diz. Um pouco para encruzar os braços e repousar, o preguiçoso fala isso. Versículo 11. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Jefferson, então a minha necessidade virá como um homem armado, sim. Ele está dizendo que virá como violência. O que é que Deus estava querendo dizer aqui com um homem armado? A sua pobreza virá como um homem armado, né? A sua pobreza, a sua necessidade virá com violência. Como assim, Jefferson? Você já viu que aquelas pessoas que são preguiçosas acabam sofrendo mais? Por quê? Porque vem a necessidade como violência. De tanto ela não querer produzir, dela não querer plantar, dela querer somente se regalar, de receber dos outros. Outra coisa, peregrino. Você já viu como os preguiçosos gostam de cobrar dos outros e pedir aos outros e nunca fazem nada? Os preguiçosos gostam de fazer isso, peregrino. Eles gostam de reclamar, eles gostam de falar dos outros, eles gostam de cruzar os braços e ainda gostam de botar pitaco nas coisas que os outros fazem. Você vê um peregrino trabalhando, o preguiçoso fica de braço cruzado dizendo assim, ó, o que você está fazendo aí está errado, eu posso fazer melhor. Aí você continua trabalhando. Ó, você está fazendo errado, faça assim. Ele de braço cruzado, deitado, não fazendo nada e querendo dar pitaco. Querendo dar pitaco, o que é pitaco, Jefferson? Querendo falar alguma coisa, sem eles ter nem sequer a noção de se levantar e autoridade para falar, porque eles repassaram a responsabilidade dele para a vida dos outros. Então o Senhor diz isso. Aprendemos a observar e sejamos como a formiga que trabalha todos os dias, que se precaver, que se prepara e se antecipa para o problema, porque ela se antecipa o ano todo para o inverno. Que elas andam em comunidade, cooperação. Aprenda, o preguiçoso ele não gosta de cooperar, ele gosta sempre de reclamar e apontar os outros. Aprenda a cooperar. Deus aqui também nos ensinou que também para que nós possamos crescer, nós temos que estar disposto a fazer a nossa parte e ter autorresponsabilidade. Peregrino, essa era a palavra de Deus para nós hoje. Que nós venhamos a não ser mais preguiçosos se nós estávamos sendo. E nós possamos agora crescer, mudar a nossa história, pegar, bater a poeira, se levantar e fazer a nossa parte. Jefferson, mas há tempo? Há tempo. Enquanto houver vida, há oportunidade, peregrino. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Feche os seus olhos, se você pode. Se você não pode, entre em espírito de oração. Senhor Jesus, soberano e eterno Pai, meu mestre, que palavra, Senhor Jesus. Meu Deus, nos ensina a praticar. Meu Deus, tira de nós, Senhor Jesus Cristo, a preguiça, meu Pai. Tira de nós, meu Deus, a falta de responsabilidade e nos ensina a ser responsáveis, a ser, meu Pai, praticantes da Tua palavra e ainda mais viver, Senhor Jesus, produzindo e não como preguiçoso que fica deitado, reclamando, cruzando os braços e querendo ser abençoado, mas nos ensina a produzir, a trabalhar não somente com a parte física, com a parte braçal, mas nos ensina a trabalhar com a sabedoria junto com o trabalho físico, para que nós possamos alcançar a prosperidade. Abençoa cada um desses peregrinos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.